Você mantém a neutralidade absoluta perfeito. para aquela afirmação que foi feita. Exato. Eu só quero esclarecer que dentro da ideia reencarnacionista, nós temos no bojo a ideia da imortalidade. Porque se alguma coisa continua viva, volta a viver, essa alguma coisa para nós chama-se alma. Doutor Gerson. Pois doutor não, Gerson. Sargentelli. Doutor Gerson, se essas pessoas estão por aí vivas, por favor, onde é que elas estão? O senhor acha que tem algum espírito por aqui no nosso estúdio, por exemplo? Um não, muitos. Os companheiros que estão me assistindo, que estão também ao lado do nosso doutor Luiz Aidino, embora eu não acredite, né? assistindo o nosso querido Cataldi, né, no seu programa. Nós somos cercados por aquilo que Paulo de Tarso deixou bem claro, por essa multidão de testemunhas, né, espíritos que continuam realmente nos ajudando. Mas, doutor Alírio Cavalieri, o livro que nós apresentamos, doutor, a psicografia... eu gostaria, posso pois não querer interromper, né? Mas já interrompendo... Então, segura aí meu tempo. Pois não. Mas... O senhor consentiu numa parte, por favor. Mas explicar para um materialista sobre a existência do espírito é como ensinar Word for Windows em hebraico para um tio Carramãe, né? As próprias escrituras sagradas dizem que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e nem pode entender, porque elas só se discernem espiritualmente, né? Então, eu gostaria de deixar essa colocação e também eu queria dar um pequeno à parte, né, que as Escrituras também dizem, provai os espíritos se procedem de Deus. E eles existem. Está entendido. Mas, doutor Alírio Cavalieri, o Chico Xavier recebeu uma mensagem no dia 22 de julho de 1978 de Hilda Mascaro Saulo. O doutor Carlos Augusto Perandreia, que é professor da Universidade de Londrina e, portanto, grafotécnico, perito do Banco do Brasil, professor da matéria na universidade, era católico, interessou-se pelo assunto. Viu a assinatura de Hilda, como vocês poderão observar no próprio livro, a psicografia à luz da grafoscopia, e vejamos o laudo desse homem íntegro, depois tornou-se espírita, é evidente, em função dos fatos. Após os exames efetuados com base nos estudos técnicos científicos de grafoscopia, conforme comentários, fundamentações, ilustrações em macrofotografias apresentadas, pôde a perícia comprovar sem dúvida e chegar aos seguintes resultados categóricos. A mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 22 de julho de 1978, atribuída a Hilda Mascaro Saulo, contém, conforme demonstração fotográfica, folhas e figuras de 13 a 18, em número, em qualidade, consideráveis e irrefutáveis características de gênese gráfica, ou seja, era a mesma assinatura, suficientes para a revelação e identificação de Hilda Mascaro Saulo como autora da mensagem questionada. Obrigado. Então, doutor, me parece que essa é a prova científica da existência da alma que nós deixamos aí o técnico. Essa palavra científica está sendo muito mal usada aqui no programa. Eu desafio e eu me submeto a qualquer prova que vocês me possam fazer, os espíritas, né? Não vocês particularmente, qualquer prova ou demonstração contra mim e que confirma a sua teoria espírita, que possa psicografar alguma coisa, que possa fazer alguma operação espiritual, ou mesmo me dar um corte na mão. Eu me submeto a qualquer experiência e se isso acontecer, eu vou ficar em praça pública, eu deixo todo o meu trabalho e fico em praça pública pegando espiritismo. Eu acho que não procede, eu desafio, apesar de suscitar muitos livros, dar explicações que não são, para mim, satisfatórias ou claras, mas eu desafio, lanço aqui no ar esse desafio e comprovo isso. Desafio complicado, hein? Será que no próximo bloco esse desafio se concretiza? Bem, eu queria que você telefonasse para nós, aproveitando o intervalo, 0900 783300 para quem está dizendo sim, 91,5%. 0900 783301 para quem está dizendo não, 8,5% dos nossos telespectadores. E eu queria também falar com o doutor Tito Livio, afinal de contas o doutor Tito também está aqui conosco, e eu queria saber, doutor Tito, isso é tudo uma loucura ou realmente existe vida depois da morte? Mas vou pedir que o senhor segure a sua resposta, depois do intervalo. Nós voltamos já já, porque no grande júri o juiz dá a sentença, mas quem julga é o povo brasileiro. Você já ligou? Sim, 91,5%.
Não, 8,5%. Eu gostaria também, antes de falarmos com o Dr. Tito Lívio, de ter aqui o depoimento do Dr. Shija Davi Muscat. Ele é médico e vai nos dizer se acredita ou não acredita na vida após a morte. Roda o VT. Hoje, passados 17 anos e meio aproximadamente, que eu passei por vamos dizer, o momento pior da minha vida, momento trágico, que foi quando perdi um filho, eu vou dizer que eu acredito. Mensagens que eu recebi psicografadas através do Chico Xavier, mensagem de meu filho, que chegou a mais de 50 aproximadamente, vieram demonstrar uma porção de coisas ali inseridas que eu não podia rebater. Eu não podia questionar o contrário. Eu dou um voto de louvor àquilo que eu recebi de bom através do Chico Xavier e penso que meu filho está vivo comigo todos os dias da minha vida aqui e acho que também estarei quando estiver do outro lado junto com ele. Essa é a minha forma de pensar. Tantos depoimentos, agora também o depoimento do Dr. Davi. Doutor Tito Lívio, o senhor acha que existe vida após a morte? Isso é tudo uma loucura, é uma alucinação? Qual é a sua opinião a respeito do assunto? Não chega a ser alucinação, mas é um dos ângulos do prodígio da inteligência humana. Por exemplo, homens geniais criaram essa coisa extraordinária que é a música. Outros criaram a poesia, a literatura, etc. Essas inteligências se aplicaram ao bem da humanidade, como do cientista também. Mas há outras inteligências poderosas que criaram abstrações, que criaram fantasias e que criaram ilusões para aqueles que sofrem. Ô Tito, Com muito prazer. Ô Tito, você não acredita em nada, Tito. Agora, qual o sentido da vida para você, hein? Acredito em tudo. Acredito na inteligência, no caráter, na honra, no trabalho. Acredito na paz e no progresso. O que eu não acredito é na mistificação. Por exemplo, o doutor Daniel disse que... Doutor há uma... Gerson Monteiro. Pois não. Gerson Monteiro. Muito obrigado, desculpe. Diz que há Deus porque não se pode provar que ele não existe. Estão aqui pelo menos 2 bacharéis que eu conheço das minhas listas profissionais. É Expresso na lei. Expresso na lei. Quem afirma tem que provar. O ônus da prova é quem afirma. Alguém chega e diz, Deus existe. Como você prova? Vai provar. E a prova é a abstração. filósofo francês lá no Oeste que falou isso. Existe a alma, então ele tem que provar que existe alma. Existe o sangue, existe, mete a agulha e tira e prova. Existe a inteligência, que é uma coisa abstrata. Existe a dor, que é abstrata. Existe o sentimento, o amor, a paixão, que são sentimentos abstratos. Mas prova existe de que eles estão na natureza humana. Agora, o homem precisa da religião. Eu defendo a religião. Alguém disse que a religião é o ópio do povo. Não vai tão longe. Mas o povo que sofre, quem tem um filho epilético, quem tem um irmão criminoso, quem tem uma grande desgraça na vida, precisa do consolo da religião, já que ele não Doutor tem Tito, outros consolos. Deixa eu pegar o microfone aqui, que eu queria também ouvir ao doutor Aurílio Moraes Mendonça. Doutor Aurílio, o senhor tem uma experiência com relação à família, né? Perfeitamente. O senhor se considera um prodígio da inteligência humana para Não. criar essas situações? Absolutamente. Sou engenheiro, mas isso não me autoriza a usar qualquer figura a esse respeito. Mas a Sou engenharia, engenheiro. se eu me desculpe a observação, não é daquelas ciências e das artes que tem esse poder de influir Pelo amor e de de Deus, penetrar eu na estou natureza dizendo a minha humana. profissão. A É uma profissão belíssima coisa. profissão, mas não tem essa Eu característica. estou apenas Como do professor, dizendo, do o médico, senhor é o quê? advogado. Eu sou engenheiro. Muito bem, Estamos no mesmo mas nível. eu digo, o engenheiro, eu tenho engenheiros na família, não é aquela Perdão, profissão Mas aí que nós estamos fugindo do influi tema, na doutor Tito. alma, Não tem no nada a sentimento ver. da Estamos pessoa. fugindo do tema. Qual é a experiência que o senhor tem a nos A relatar? experiência que eu tenho é que nós também, a semelhança do nosso amigo que há pouco falou, nós Doutor Davi, Xixa Davi. tivemos o desencarne de um filho em 1980. Sim. Era um menino muito vivo, muito inteligente, e recebemos cerca de 20 mensagens dele, É esse livro? pelo Chico Xavier. São vários livros. Certo.
e que Chico Xavier não poderia absolutamente saber os pormenores que estão contidos nessas mensagens.